anunciando e curava toda a espécie de doentes entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré, amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Amém. Podem sentar um pouquinho para uma pequena meditação. Descrição que o primeiro livro dos Reis faz da Arca da Aliança é uma descrição muito significativa. Porque para o povo de Israel, a Arca da Aliança não era um símbolo da presença de Deus, mas era a presença de Deus mesmo. Tanto é que quando Deus pede para Moisés construir a arca, Deus pede que coloque dentro da arca alguns elementos que caracterizavam a missão específica de Moisés, de conduzir o povo para a terra prometida. E a carta aos Hebreus, comentando este fato, diz que os elementos que estavam dentro da arca, o texto que nós ouvimos do primeiro livro de Reis não descreve isso, mas a carta aos Hebreus descreve que os elementos que estavam dentro da arca eram as tábuas da lei. Aqui aparecem as tábuas da lei, o cajado de Arão e algum resquício do maná. A carta aos Hebreus descreve que eram esses elementos que estavam dentro da arca. A Arca da Aliança, somente uma descrição rápida, era uma espécie de baú. Deixa eu usar outra imagem para vocês entenderem. Que é assim, era como se fossem os nossos andores, os andores que a gente carrega as imagens de hoje em dia. Então, que tem os dois cabos, um de cada lado, e no meio o espaço para se colocar a imagem. A Arca da Aliança, naquele meio onde hoje nós colocamos a imagem, era uma caixa alta, revestida por dentro com ouro e também por fora com ouro puro, como sinal de que ali naquele objeto, por assim dizer, entre aspas, estava a presença de Deus. Então é tão importante que quando aqui acontece o roubo, de roubarem do povo de Israel a Arca da Aliança, quando o povo de Israel vai lutar com os exércitos inimigos, o povo de Israel perde a guerra. Isso no tempo de Davi ainda. No tempo de Davi. Agora, no tempo de Salomão, a Arca da Aliança foi recuperada. E Salomão está numa situação assim, ele mora num palácio, belíssimo palácio, pela descrição do texto. E ele meio que se entristece, meio que incomoda, porque ele, sendo um ser mortal, sendo um ser humano, está habitando num palácio.
e Deus habitando na tenda, que era onde ficava a Arca da Aliança. E aí então ele vai ordenar a construção de um templo. De um templo. Que não tem nada a ver com aquele templo de Salomão que tem aí com outro nome, com outra religião. Aquilo lá nunca vai ser o templo de Salomão. Não chega nem perto. A descrição que se faz do templo de Salomão, né, é muito mais profundo e muito mais significativo do que essa ideia. Então Salomão constrói o templo, mas ele constrói o templo não para colocar um objeto de devoção, não para colocar um objeto onde se acreditava que era a presença de Deus por meio daquele objeto, não, mas com a tentativa de acolher ou de oferecer a Deus um templo, uma casa onde Deus pudesse morar. E Deus surpreende Salomão, porque Deus vai dizer: eu não habito em santuários construídos por mãos humanas. Como quem diz, nenhum santuário construído por mãos humanas será digno da minha presença. E, no entanto, ele escolheu o coração de cada um de nós, o coração do ser humano, para fazer a sua morada. Como Paulo disse em uma das suas cartas. Agora, as tábuas da lei não são mais escritas em pedras. Eu digo, a lei não é mais escrita nas pedras. Agora a lei de Deus é escrita no coração. É escrito em tábuas de carne, Paulo usa essa expressão. Não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, porque é escrita no coração. Deus escolheu o coração do ser humano para fazer sua morada. Muito mais do que um templo material. Muito mais do que um templo material. E vejam que Jesus, nosso Senhor, mesmo vai fazer isso. Quando aquele capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele fala da destruição do templo. Destruir esse templo, em 3 dias eu o reerguirei. E o evangelista diz, ele falava do templo do seu corpo. E aí, em Jesus e por Jesus, e com Jesus, nós nos tornamos templo de Deus. Nós nos tornamos templo de Deus. E que na perspectiva de Deus, por isso Deus não autorizou, não permitiu que Salomão construísse um templo para que ele pudesse morar. Porque a morada de Deus, a habitação permanente de Deus é no coração do ser humano. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque nós, manchados pelos pecados, ou manchado pelo pecado original, como eu gosto de brincar, de vez em quando a gente passa na frente do espelho e a gente olha para o espelho e diz assim, saia desse corpo que não te pertence. Olhando para o espelho. Às vezes a gente faz isso, ou não. Já fizemos alguma vez. A gente se assusta com aquilo que a gente está vendo. Se a gente se assusta com aquilo que a gente está vendo, imagina os outros, né? De repente vai sair correndo da gente. Enxerga a gente já. Mas porque a gente esquece, a gente vai dando espaço para aquilo que não é de Deus entrar dentro da gente, e a gente acaba esquecendo que a gente é templo de Deus. Que Deus mora dentro de nós, que Deus habita dentro de nós. Nós nos tornamos, por obra de Deus, morada dele. Morada dele. Então, a não permissão de Deus para a construção do templo é porque ele deseja habitar no coração de cada um de nós. Talvez seja por isso que Santo Agostinho encunhou aquela frase que é fenomenal. Eu procurei por muito tempo fora aquele que estava dentro. É justamente neste sentido, compreendendo desta maneira. E depois, um outro momento
o texto que nós ouvimos do Evangelho. Que todo mundo, quando souberam, aqui já é depois da multiplicação dos pães, segundo conta o evangelista Marcos. E todo o povo, depois que soube da notícia de que Jesus estava na região, de que Jesus estava nas proximidades, todos eles imediatamente, essa palavra imediatamente, né, me chama a atenção. Imediatamente recorreram a Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. A busca incansável desta multidão. É claro que no meio dessa multidão tinha alguns que não queriam buscar Jesus coisa nenhuma. Tem alguns que queriam aquilo que Jesus podia oferecer. As curas, os milagres, os sinais. Também tinha, já naquela época. Não é só nos dias de hoje que tem, não. Tinha naquela época também. Que pessoas que buscam muito mais os milagres do Senhor do que o Senhor dos milagres. E se busca os milagres, não acontecem os milagres do jeito que deveria acontecer, do jeito que a pessoa achava que deveria acontecer, não do jeito que Deus quer que aconteça. Aí se frustra, se decepciona, não quer mais saber de nada, vai embora, abandona tudo. Porque o Senhor não fez aquilo que pedia, aquilo que desejava, porque o Senhor não realizou, o capricho, né? Segundo os seus caprichos, aí não quer mais seguir. Então, naquele tempo também tinha. Mas é impressionante a gente observar que todo mundo se aproximava de Jesus com a intenção de ser curado. O final do Evangelho relata, e nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos tocavam ficavam curados. Todos quantos tocavam ficavam curados. Claro que se tocavam com fé, né? Mas muito mais com o desejo de tornar-se um seguidor de Jesus, do que receber de Jesus aquilo que ele pode oferecer. Porque se a gente se aproximar dele para receber o que ele pode nos oferecer, é possível que ele não nos dê aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque o Senhor conhece tudo, ele sabe todas as coisas. E ele sabe quando aproximam-se dele com algum tipo de interesse, ou com algum tipo de desejo de receber alguma coisa, né? De oferecer uma pouca coisa para receber alguma coisa em troca. Então, oferece uma pequena oração, oferece um pequeno jejum, oferece um pequeno sacrifício, oferece um pequeno, né, uma pequena penitência, né, e na tentativa de que eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, e o Senhor vai me conceder essa graça. E se não conceder, vai continuar jejuando, vai continuar rezando, vai continuar buscando? Então, é muito mais importante, e o desejo do Senhor, de nosso Senhor, para nós é também esse. É muito mais importante a gente continuar a nossa busca, a nossa oração, a nossa penitência, a nossa conversão, o sacrifício que a gente tem que fazer, do que a gente receber o que a gente está pedindo. Por quê? Porque, de repente, a gente pode estar transferindo em nós uma mentalidade de filhos mimados. Que tem tudo o que pede, que tem tudo o que quer, que tem tudo o que deseja, quando deseja e do jeito que deseja. Jesus não quer de nós uma atitude de filhos mimados. Jesus quer despertar em nós uma atitude de filhos maduros.
E é aí, por isso, a importância da gente segui-lo, né? Segui-lo por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Porém, quando se segue Jesus porque ele é, ele acaba nos agraciando, né? Ele acaba nos agraciando e concedendo a nós alguns mimos, algumas graças especiais, no sentido de motivar a gente a continuar caminhando. Então, que a nossa opção seja, de fato, por segui-lo, não somente por aquilo que ele pode nos oferecer, não pelas curas que ele pode realizar, não pelos milagres que ele pode fazer, né? Mas que a gente siga verdadeiramente por aquilo que ele é. O resto, né, será graça de Deus. O resto será graça de Deus. Como diz Paulo na segunda leitura da missa de ontem, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Se sou o que sou, sou pela graça de Deus. Nada mais. E isso deve ser para nós não só uma frase bonita retirada da Sagrada Escritura, mas isso deve ser para nós um lema de vida, né? Isso deve fazer parte da nossa vida. Porque Deus realiza em nossa vida aquilo que Ele quer, quando Ele quer. E se Ele quiser. Né? Se Ele quiser. Porque Ele é Deus. O nosso segmento deve ser muito mais por aquilo que Ele é, do que por aquilo que Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer muito por nós. Ele pode fazer muito por nós. Por isso é preciso que a gente acompanhe os passos dele, que a gente siga. E ele vai nos conceder o que o nosso coração necessita mais para se converter de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiantes